Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo pra vocês o nosso review, a nossa crítica, uma crítica especial eu diria, porque a gente vai destrinchar, vai fazer aqui uma análise do filme sobre a vida da cantora Whitney Houston, o filme I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston já estreou nos cinemas, eu já assisti. E eu, como um fanzaço de Whitney Houston, preciso muito comentar com vocês o que eu achei do filme. Então a gente vai aí fazer uma análise especial, com spoilers, né? Porque afinal de contas o filme vai retratar situações que estão aí na mídia, que todo mundo já sabe. Todo mundo, assim, que conhece um pouco da carreira da Whitney Houston, já sabe de algumas das polêmicas que envolvem a cantora e que estão no filme. Então a gente vai bater um papo aberto sobre as coisas que estão no filme e as que não estão. Então, bora lá. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a bater a marca dos 3.000 inscritos. Deixa seu like no vídeo, que ele é muito importante para o nosso engajamento. Então taca o like para que o nosso vídeo ganhe força aqui na plataforma do YouTube e se espalhe com mais facilidade. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. O YouTube não entrega os vídeos se você não ativar o sininho. Então ativa o sininho para você receber aí a notificação dos vídeos. E é claro, compartilhe o vídeo com os amigos. Para quem é fã da Whitney Houston, compartilhe esse vídeo, tá certo? Então vamos falar do filme da Whitney Houston. Tô até com a boca aqui falhando. Eu preciso dizer que esse filme era um filme que eu estava aguardando há muito tempo. Desde que começou essa onda de cinebiografias de cantores famosos. Tivemos aí o filme do Elton John, do Elvis, do Freddie Mercury, que é da banda do Queen. Então assim, eu tava aguardando ansiosamente que eles fizessem um sobre a Whitney Houston. E demorou, mas lançou o filme. Esse filme, né, o I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston, tem a direção da Kasi Lemmons e o roteiro é assinado pelo mesmo responsável do roteiro do filme do Bohemian Rhapsody, o filme do Queen, o mesmo roteirista, se não me engano. E a gente vai aí acompanhar a trajetória da Whitney Houston, os momentos dela ali despertando como cantora, com o acompanhamento da mãe dela, que também era cantora, né, uma cantora até conhecida da indústria musical, a Cissy Houston, que ensina a filha todas as técnicas e até eu diria com muita rigidez. Ela vai preparando a filha dela e a gente já começa o filme acompanhando isso de uma maneira sutil, até, é claro, chegar ao encontro dela com o Clive Davis, que era um produtor musical muito conhecido na indústria, e a gente acaba acompanhando esse início muito rápido da família da Whitney Houston, os primeiros passos dela cantando, até chegar ao encontro com o Clive Davis, até chegar, né, ao momento que ela conhece a Robin Crawford. A gente vai falar sobre o relacionamento delas aqui no vídeo. E a gente vai, né, ter esse início do filme mostrando essa trajetória dela, tanto no sentido profissional e até no pessoal, até ela se transformar na grande cantora Whitney Houston que todos nós conhecemos. What's your name again? Whitney Elizabeth Houston. Wake up! It's on! It's on! Mas então, o filme I Wanna Dance da Whitney Houston é um bom filme? Será que com tudo que está no filme e o que não está, vale a pena conferir no cinema? E a resposta é sim. Vale a pena, com toda certeza. Um ponto muito positivo nesse filme é a protagonista, a atriz escalada para fazer a Whitney, que é a Naomi Wake. Ela dá um show como Whitney Houston. Tudo bem, as partes musicais com a nossa querida Whitney Houston mesmo. Eles usaram, claro, as músicas, a voz da Whitney para os momentos musicais. Mas e a interpretação? É claro que a gente não pode ignorar isso, porque a Naomi entrega isso maravilhosamente bem. Eu vi umas pessoas criticando a escolha da atriz, dizendo que ela não parecia com a Whitney Houston. E assim, eu acho que
pra ser parecida mesmo com a Whitney, só se fosse um clone da cantora, não teria como. É impossível você pegar uma pessoa que seja exatamente igual a Whitney Houston. Então assim, a Naomi, ela dá um show de interpretação, ela ficou muito bem caracterizada como Whitney Houston. O trabalho dela nas cenas musicais, de ter que cantar, de ter toda aquela questão da sincronia, de dublar as músicas, né, os momentos musicais, tudo isso foi muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem conduzido. Eu vi algumas pessoas comentando que soou falso os momentos da atriz interpretando, cantando as músicas da Whitney, né? Dublando, na verdade, digamos assim, mas não foi o que eu vi no cinema, não foi o que eu senti. Eu acho que os momentos da atriz ter que fazer ali a encenação como se ela fosse a Whitney, como se ela estivesse cantando, saindo da sua voz, eu achei que foi mas tão bem feito, tão bem conduzido, que eu não tenho um A pra falar em relação a isso. Eu vi umas críticas aí na internet, pessoal dizendo que não ficou bom, não ficou tão bem feito. Eu, honestamente, como fãzaço da Whitney, eu realmente embarquei no filme, acreditei em tudo que estava acontecendo ali, acreditei, sabe, na Naomi. Pra mim, a Naomi no filme, ela é a Whitney Houston e ponto final. Acho que ela entregou, assim, uma interpretação digna de uma indicação ao Oscar. E em se tratando do filme, os temas que estão ali, nós temos sim um pouco da relação familiar da Whitney com os pais, com os irmãos. Isso, por sinal, é apresentado de uma maneira até sutil. Temos logo no início do filme a relação da Whitney com a Robin Crawford, que são amigas na adolescência, elas se conhecem na adolescência, antes da Whitney ficar conhecida como cantora, famosa, elas se conhecem, e temos ali finalmente um filme que mostra abertamente a relação das duas, que vai muito além de uma amizade. My dream. Reach as big an audience as I can. Sim, meus amigos, a Whitney Houston não era heterossexual, o que pode ser uma surpresa para muita gente que não sabia assim muitos detalhes da vida dela, mas ela não era heterossexual. E no filme a gente vê de maneira sutil o romance que aconteceu entre ela e a amiga, um romance lésbico. As duas tiveram de fato um relacionamento, e isso já era meio que evidenciado pela mídia americana lá atrás, sobre as suspeitas envolvendo a Whitney Houston, de que ela seria talvez lésbica. Isso já circulava na mídia americana lá atrás, no início da carreira da Whitney, antes dela fazer aquele estrondo de sucesso mundial. E é claro, para os dias de hoje, a gente tem documentários sobre a vida da Whitney Houston que já abordavam essas questões dela e o possível relacionamento com a Robin Crawford. E agora vem esse filme pra meio que bater o martelo e falar, sim, é isso aí, elas tiveram de fato um relacionamento. Então o filme mostra isso de maneira sutil, mas também de uma maneira muito bonita e ao mesmo tempo muito triste. Então o filme ele vai transitando em várias situações polêmicas, em vários temas que circulavam em relação a Whitney Houston, que era a situação familiar. A gente tem a questão do pai da Whitney Houston e o desvio de dinheiro, né, que ele realizava porque ele cuidava, né, da carreira dela. Ele era um empresário, né, virou um empresário por causa da filha. E assim, a única cliente dele, né, do pai da Whitney, era a própria Whitney. Então assim, ele meio que controlava o dinheiro dela, controlava de fato. E ele assim, ele fez um rombo ali na vida financeira dela, na vida dela, porque ele acabou gastando muito, ficando com muito dinheiro, enfim, ele acabou prejudicando a própria filha em vários momentos, e a gente vê isso no filme sendo retratado. Talvez não com tanta profundidade, porque é um filme de 1h30, 2 horas, e não dá tempo de explorar todos os assuntos. A gente vê a relação dela com Bobby Brown, com quem ela acaba se casando e tendo uma filha, e a relação difícil ali que existia entre eles, porque o Bob era um homem que traía muito a Whitney. Ele não era uma boa influência na vida da Whitney Houston.
Mas o filme ele acaba pecando também em algumas situações, porque o filme ele aborda questões que era o núcleo familiar, a vida amorosa da Whitney, o Bobby Brown, o vício em drogas. Todos esses temas estão ali de maneira um tanto superficial, talvez porque o filme não tenha tempo o suficiente para contar tudo em detalhes, ou talvez até por uma pressão familiar da própria família da Whitney Houston, né, dos familiares que tiveram ali participando do filme, né, tiveram ali um grau de envolvimento. E uma coisa que reforça muito isso é que os próprios parentes da Whitney Houston não queriam que o relacionamento dela, da Whitney, com a Robin, né, a sua amiga, fosse retratado no filme. A própria diretora do filme deu uma declaração que ela teve que bater o pé para que o romance da Whitney com a Robin fosse retratado no filme, porque ele era muito importante. E quem assistiu os documentários da Whitney Houston, eu até vou deixar aqui, vou até botar para vocês daqui a pouco algumas imagens indicando esses documentários para vocês assistirem. Nesses documentários, né, tem entrevistas com os parentes, os irmãos, os amigos, as pessoas próximas da Whitney que trabalharam para ela e que afirmam, né, o quanto a Robin, a amiga da Whitney, tinha um papel importante na vida da cantora, porque de amiga a companheira, ela também virou, né, a Robin virou uma diretora, né, uma assistente de produção, uma diretora criativa na carreira da Whitney. E a Robin é quem cuidava da Whitney Houston, era a pessoa que a Whitney mais confiava. E isso, assim, os próprios parentes, os amigos da Whitney assumem que de fato a Robin colocava a Whitney em primeiro lugar. Common criticism of you, your music isn't black enough. Look, I don't know how to sing black and I don't know how to sing white either. E o fato, né, da Robin ter um papel muito importante na vida da Whitney, isso é claro que incomodou muita gente, né? E principalmente a própria família da Whitney Houston. Então, assim, muita coisa que ficou de fora do filme foi as ameaças que o pai da Whitney fazia para a Robin. E mais no filme, a gente tem uma passagem do filme que o pai da Whitney fala na cara da Whitney que ele não quer a Robin fazendo parte disso, né, da carreira da Whitney, perto da Whitney. Inclusive o pai da Whitney coloca uma pressão para que as duas comecem a sair com rapazes, a ter encontros com homens. Então, assim, ele acaba sendo, né, um grande vilão ali na vida da Whitney Houston. Não só ele, como também Bobby Brown, porque por conta dessa pressão familiar, religiosa, a família da Whitney Houston é uma família muito religiosa e era muito homofóbica. A Whitney, ela acaba tomando a decisão, e isso é retratado de uma maneira sutil no filme, ela acaba tomando a decisão de que ela e Robin não podem mais ter uma vida de casal, elas não podem mais ficar juntas, elas precisam continuar juntas como amigas, e que a Whitney, ela quer construir uma família, casar, ter filhos. E a gente sabe que isso é uma pressão toda familiar, religiosa, que não é explorada no filme, infelizmente, né? Também, né, a família da Whitney está envolvida ali no filme. É claro que eles não iam querer que isso fosse abordado de forma explícita e aprofundada, para que não ficasse ruim, né, para os familiares, né? Então, eles não queriam que a imagem da família fosse manchada por essas polêmicas, então você vê que o filme retrata isso de maneira sutil, embora esteja ali. Fica claro que a Whitney, ela se separa da Robin por uma pressão mesmo da família, visando, né, ter uma vida normal, ter uma carreira, e exatamente para não cair numa briga com a família, né, por conta do relacionamento delas. E é aí que entra Bobby Brown na história, porque ela acaba conhecendo Bobby Brown, acaba se interessando por ele, né, possivelmente a Whitney Houston, ela era bissexual, e ela acaba, né, se envolvendo com Bobby Brown, e daí é ladeira abaixo. É aí que começa a ruína da Whitney, porque ela começa a se envolver com Bobby Brown, ela vai fazer o guarda-costas, depois se casa. O filme, ele vai trazendo todas essas situações sem se aprofundar muito, porque não há tempo de fato.
E a gente vai ver ali, né, a volta, né, da Whitney se envolvendo com drogas. Antes dela conhecer o Bobby Brown, ela já tinha um certo envolvimento com drogas por conta da família, dos irmãos, que foram quem apresenta. Foram os irmãos da Whitney, né, os irmãos mais velhos dela, que apresentaram as drogas para a Whitney. E quando ela acaba conhecendo Bobby Brown, a situação só se agrava, porque ele também era uma pessoa complicada, que gostava de surfar na onda da Whitney. Inclusive o filme ele não aprofunda isso também, ele não desenvolve mais a fundo a relação dela com o Bobby Brown, porque afinal de contas ele não era a origem do problema, mas ele foi um grande catalisador, né? Ele foi um grande agente do caos, porque ele acaba, né, assumindo o controle, né, manipulando a Whitney, que ela tinha que fazer mais shows, que ela tinha que se apresentar. Ele tinha, né, uma inveja, né, do sucesso dela, que era muito maior que o dele, né? O Bob, ele era um cantor que fazia um certo sucesso na época. E as pessoas achavam que a união dos dois, né, seria ótima, porque os dois vieram do gueto, os dois eram negros, os dois eram cantores. E as pessoas começaram a apoiar a ideia de que a Whitney tinha que ficar com ele, e ela ficou. Ela foi nessa ideia, né, para ter uma família heterossexual, né, para poder agradar a família. Ela foi nessa onda de se envolver com ele, ela se interessou também por ele. E aí a gente já conhece, né, como é que a história termina. Infelizmente o filme ele não aborda as agressões físicas que o Bobby Brown fez contra a Whitney. O filme ele mostra desentendimentos entre eles, desentendimentos que acabam sendo representados em algumas cenas bem tensas, eu diria. Mas o filme ameniza o papel do Bobby Brown na trajetória, na vida mesmo da Whitney. A gente não vê as agressões físicas, a gente não vê os desenhos que o Bobby Brown fazia dentro da casa deles, na mansão. Para quem assistiu os documentários, alguns parentes próximos da Whitney mencionam que quando eles entravam na casa da Whitney, a casa que ela passou a viver com o Bobby Brown e a filha, tinham riscos de desenhos de demônios nas paredes que o Bobby Brown desenhava, e isso o filme não aborda, não mostra. Muitas das coisas que acontecem com a própria filha da Whitney Houston, o filme não mostra. Inclusive o filme não mostra, não toca no assunto da morte da filha da Whitney Houston, que acontece em 2015. A Whitney, se não me engano, ela falece em 2012 e a Bobbi Kristina acaba falecendo em 2015 em circunstâncias muito semelhantes à mãe. Então essas questões muito pesadas o filme não aborda, talvez por influência da família da Whitney Houston, ou talvez até para que o filme não ficasse pesado demais, porque de fato uma parte da trajetória da vida da Whitney é muito triste e muito sombrio. Então muita coisa foi sendo deixada de fora por possivelmente não ter tempo de filme para isso e por influências externas. Mas assim, isso não quer dizer que o filme é ruim. A gente tem vários momentos emocionantes, seja com a Whitney e a Robin, seja a Whitney com o Clive Davis, que acaba não sendo apenas um produtor musical ou empresário, mas também um grande amigo. E eu preciso também parar aqui um momento para falar que se tiver vazando o som de passarinho no vídeo, eu peço desculpas porque eu tô aqui gravando e tem uns passarinhos aqui na árvore do lado cantando pra caramba. Não sei se vai sair no vídeo, mas vamos continuar. Então, a gente tem ali os momentos da Robin, do Clive Davis, os momentos tensos da Whitney com o pai, alguns momentos muito bonitos da Whitney com a mãe, numa participação que a cantora tem no programa da Oprah Winfrey, que é um momento muito bonito, muito tocante. Então assim, o filme ele é repleto de momentos sensacionais, do auge da cantora, quando ela participa do filme O Guarda-Costas. Então assim, o filme ele não consegue abraçar todos os momentos da vida da Whitney Houston. Acho que um filme não é suficiente, era necessário uma minissérie para poder retratar tudo, desenvolver com mais profundidade questões como a pressão familiar, e isso infelizmente não acontece. Inclusive a Robin, que tem um papel muito importante no filme,
A gente sabe pelos documentários, pelos relatos das pessoas que faziam ali parte da vida da Whitney, que até mesmo a Robin também tinha muitos desentendimentos com o Bobby Brown. Isso até aparece no filme de maneira sutil, mas está ali bem em destaque. E inclusive a Robin também teria tido situações de agressão física com o Bobby Brown, né, brigas assim pesadas com eles nos bastidores, porque assim, existia toda uma situação de controle, né? O Bobby Brown de um lado querendo controlar a Whitney, o pai da Whitney também querendo controlar, e a Robin tentando meio que ser o equilíbrio ali, tentando manter a Whitney de pé. Então essa luta de poder, de controle sobre a Whitney, ele aparece no filme também de uma maneira superficial. E quando a Robin abandona a Whitney, né, ela decide se afastar da Whitney porque as coisas começam a sair do controle demais, e a Robin tenta alertar a Whitney de que o Bobby Brown era uma influência ruim, e o Bob consegue, né, manipular a Whitney. A saída da Robin da vida da Whitney acaba sendo ali uma grande tragédia, porque é dali para pior. É dali pra pior. Um dos pontos positivos do filme da Whitney Houston, que eu achei uma sacada muito legal, eu não sei até onde é verdade isso, acredito até que seja, é que a Whitney, ela não era compositora, ela era cantora, e assim, ela era muito exigente, muito seletiva com as músicas que ela iria escolher para cantar, para colocar no álbum dela, e você vê várias cenas dela com o Clive Davis escolhendo as músicas, que por sinal é um dos momentos mais legais do filme, são as escolhas das músicas que ela faz ao longo da vida e que refletem na vida pessoal dela, as escolhas das músicas. Um exemplo disso é a própria música Wanna Dance With Somebody, que é uma música que fala sobre ela querer dançar com alguém, mas a pessoa com quem ela quer dançar, ela não pode. E essa música teria sido escolhida por causa da Robin e o relacionamento delas, que era um relacionamento proibido. O filme, ele apresenta essas cenas. A gente tem uma música que a Whitney escolhe, que é fazendo uma referência à situação da vida dela com o Bobby Brown e com o próprio pai, né? O relacionamento que ela tinha com eles e a questão do dinheiro, da ganância. Então ela vai escolhendo músicas ao longo da trajetória dela que fazem, né, de fato, uma referência a tudo que ela estava vivendo naquele momento. Então, essas passagens do filme mostrando essas situações é muito, mas muito forte e emocionante. Por sinal, os clipes são colocados no filme, né? Eles recriam as cenas dos videoclipes e é muito, mas muito fiel. Você não tem como não se emocionar e não pular, não querer cantar junto, porque é lindo demais e muito bem feito. O momento que a Whitney Houston canta o hino nacional americano é uma das cenas assim de fazer você se arrepiar, porque é sensacional, emocionante, você vai se empolgar. Os momentos dela cantando as músicas do filme do Guarda-Costas, enfim, o filme é repleto de momentos muito lindos. Então, assim, vale muito a pena vocês assistirem ao filme. E eu também quero indicar vocês assistirem. Como o filme não tem como mostrar tudo, seja lá por quais motivos, eu super indico que vocês assistam também os documentários da vida da Whitney Houston. Existem 2 documentários muito bons. Filme Whitney, Can I Be Me? De 2017, com direção de Nick Bromfield. Esse documentário ele é muito bom e mostra muito dos bastidores da vida da Whitney, da relação dela com Bob Brown e da relação dela com a Robin Crawford. A gente vai ver muitos momentos dos bastidores, né, do papel que a Robin tinha ali na vida dela, até no sentido profissional que eu falo mesmo, e os conflitos dela com o Bobby Brown, né, da Robin com o Bob. A gente vai ver muito isso, se não me engano, nesse documentário. E também tem o documentário de 2018 chamado Whitney, dirigido por Kevin MacDonald. Deixa eu até pegar aqui minha colinha. É o Kevin? Isso, Kevin MacDonald. Então são 2 documentários. O Whitney, Can I Be Me, de 2017, e o Whitney, de 2018. São ótimos. Por sinal, o Whitney, de 2018, que é até um pouco mais famoso, eu até diria que ele é um documentário que tem uma pegada até meio sombria mesmo.
Os dois documentários são muito bons. Se puder assistir os dois, assista. E também tem o livro da Robin. A Robin lançou em 2019 um livro chamado A Song for You, A Minha Vida com Whitney Houston. Eu não sei se esse livro chegou a ser publicado no Brasil, se foi traduzido, mas existe também o livro que ela lançou em 2019, onde ela assume de fato o relacionamento que ela teve com a Whitney, coisa que ela nunca tinha feito. Inclusive, a Robin, ela foi a única pessoa próxima da Whitney que não participou dos documentários. Inclusive, ela não teve participação nenhuma no filme da Whitney Houston. A produção do filme não procurou pela Robin para conversar com ela. Eles simplesmente pegaram relatos do livro da Robin para usar, né, como uma referência, como um ponto de referência para o filme, para vocês verem, né, o possível peso, né, que a família da Whitney tinha, né, porque até hoje, né, se você assistir os documentários, alguns dos irmãos da Whitney, se não me engano, um dos irmãos da Whitney fala com muito desprezo, com muito ódio em relação a Robin, né, que ela era uma oportunista e uma gananciosa e coisas do tipo. Quando, na verdade, o que fica claro depois que a gente vê tudo isso é que a família era a mais gananciosa mesmo, que a família queria ter o controle de tudo, a família queria surfar na onda do sucesso da Whitney, porque a Whitney dava emprego para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que quem realmente foi o grande problema na vida da Whitney foi a família. Isso é a minha opinião pessoal, é claro. Porque a gente vê que a homofobia que tinha lá atrás na vida da Whitney, que meio que arruinou a vida dela, porque ela teve que abrir mão da vida que ela tinha com a Robin, a gente vê até os dias de hoje, pelos relatos da família, que com a morte da Whitney, a mãe, os irmãos da Whitney não aprenderam muita coisa. Porque se eles tivessem aceitado a Whitney como ela realmente era, acho que o desfecho teria sido muito diferente. Talvez a Whitney ainda estivesse com vida, sabe? Ainda sendo uma cantora de sucesso. Então, um dos documentários, que é o Whitney, Can I Be Me, Posso Ser Eu, como é a tradução, acho que fala muito sobre isso. Então, assim, vale muito a pena vocês assistirem os documentários, para vocês poderem ter uma dimensão maior, né, de como era a situação da Whitney com a família. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, acho que já falei demais, mas era um vídeo para analisar, destrinchar um pouco do que foi o filme e a trajetória da Whitney. Então, assim, se puder, assistam os documentários. Quem também tiver acesso ao livro da Robin, eu acho que também seria muito bacana. Eu mesmo quero ter a chance um dia de ler o livro dela, que até virou um best-seller. E, sabe, é isso, gente. O filme é emocionante, acho que vale a pena sim, e merece muito uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Uma nota de 0 a 5 para o filme A Wanna Dance, eu vou dar uma nota de 4 sodinhas. O filme é muito bom, merece muito que você vá assistir. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, com quem é fã de Whitney Houston. E é isso, gente. Até a próxima com mais Só da Pop. Yeah! I might have just heard the greatest voice of her generation.